Agora são 6 horas e 43 minutos. O que fazer se você entrou na justiça contra uma empresa que não pagou seus direitos e surge a oportunidade de voltar a trabalhar lá? E será que uma empresa pode demitir o funcionário, mesmo que seja estagiário, se ele estiver de atestado médico? Esses foram alguns dos e-mails que recebemos sobre direitos trabalhistas. Vamos respondê-los agora no quadro Direito do Cidadão. E para responder as perguntas dos telespectadores, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista Jackson Domênico. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Bom Dia. É uma satisfação, Ivan. Então vamos à primeira pergunta. É o seguinte, uma telespectadora, ela conta que trabalhou numa empresa e essa empresa ela era terceirizada, subsidiária a algum banco. Essa empresa mandou os funcionários embora e não pagou todos os direitos trabalhistas. Ela entrou com um processo contra o banco e essa empresa também, e agora ela passou no concurso para os dois órgãos. E ela está preocupada, quer saber se isso pode interferir na contratação dela. Fantástico, Viviane. Pode interferir, mas juridicamente não tem respaldo legal, né? Porque, principalmente com base no princípio da isonomia, é indispensável que seja respeitado, porque quando que ela entrou na justiça trabalhista, ela estava assegurando um direito dela. Então, se hoje ela passou, isso não tem poder jurídico, legal, de interferir no concurso que agora está aprovado. Ela pode continuar lutando por esses direitos anteriores e ser chamada para assumir o cargo normalmente. Perfeitamente. Ok. Então agora vamos a outra pergunta, essa do Rafael Nazareno. Ele é estagiário e gostaria de saber se o patrão pode descontar do salário dos funcionários os dias que eles faltaram por causa daquela greve dos rodoviários. De acordo com o Rafael, ele teve que chegar atrasado, enfim, não teve nem como chegar em alguns dias ao trabalho por causa do transporte público. Ele estava sem transporte e não conseguia chegar. Interessante, muito interessante essa pergunta, Viviane. Embora pareça um pouco injusto, mas efetivamente o empregador não assume a obrigação se o caso de não ter o transporte coletivo. Então não é transferido ao empregador essa incumbência. Então, infelizmente, o empregado suporta esse ônus. Agora, claro, na dinâmica de hoje, como que ela está estabelecida, normalmente as empresas se compõem com o empregado, ajusta aqui, ajusta ali. Agora, falando estritamente dentro da legislação trabalhista, não há uma previsão que assegura ao empregado essa restituição. Porque as empresas têm o direito, então, de descontar esse dia do funcionário, né? Em se não tese, for um sim. acordo ali antes. Positivo. Então vamos agora à pergunta da Cristiane Ribeiro. Ela conta que a filha fazia um estágio num hospital, mas sofreu um acidente de carro e precisou de pelo menos 45 dias de atestado para o estágio e para a faculdade. Levou todos os documentos exigidos ao estágio e depois de 10 dias disseram que ela estava sendo desligada, porque o hospital onde ela trabalhava só cobria 3 dias de atestado. E ela quer saber se isso é legal, se ela pode recorrer de alguma forma, inclusive judicialmente. Recorrer sempre pode, né? Agora o sucesso aí sempre depende. Porque nesse caso, ela como estagiária, ela pode ser realmente desligada se o prazo do atestado dela for maior do que a empresa permite? Não existe aí, por exemplo, uma outra forma de cobrir esse salário que ela recebia ou garantir o trabalho por mais tempo? Sim, aí é importante destacar que na lei do estágio existe uma obrigação de um seguro. Então, o seguro que a empresa precisa fazer, então esse seguro, em tese, deve cobrir todas esses fatos de força maior, vamos dizer assim. E como, por vezes, o estágio é obrigatório, uma exigência até da própria faculdade, essa também assume certas obrigações em casos como esse. Então, ela pode tentar se manter no estágio depois que ela melhorar. Depois que ela melhorar, é difícil ela se manter, porque uma vez ela estando apta, a empresa pode manter ou não mantê-la, independente do contrato do estágio, porque o contrato de estágio ele é muito temporário, ele é muito momentâneo. Ok. E agora uma última pergunta também sobre atestado médico e uma telespectadora que preferiu não se identificar, mas ela quer saber o seguinte: se quando a empregada doméstica fica doente, o INSS ele assume de imediato o salário dela ou o empregador que tem que arcar com esse salário, esse pagamento pelo menos pelos 15 primeiros dias de atestado?
Essa pergunta é muito interessante, Viviane, porque ela foge à regra, foge ao padrão. Isso que nós vamos falar agora é exclusivamente para a empregada doméstica, que é completamente diferente de todos os demais empregados. Então, a empregada doméstica, a partir do primeiro dia que ela é afastada das suas funções, por questão de doença, etc., ela precisa receber o seu benefício. Enquanto os demais empregados e qualquer outra natureza, só a partir do 16º dia. Então, a empregada doméstica ficando doente, o empregador já pode avisar que ela procure o INSS e o salário dela já vai começar a ser pago pelo INSS. Certamente, a partir do primeiro dia que ela for afastada. Ok. Muito obrigada pelas explicações, pela participação do senhor aqui no Bom Dia DF. O prazer é todo nosso, Viviane, poder estar aqui, poder estar com o teu telespectador. Bom dia para o senhor. Bom dia.